Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesse domingo às 7h30 da noite, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. E se você quer conferir a escalação do Corinthians para essa partida, já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz ainda tem muitas dúvidas em relação a uma provável escalação, pois o Corinthians tem no meio de semana um confronto decisivo pelo jogo de volta da Libertadores e pode ser que o Diniz opte por mesclar ou poupar alguns jogadores para esse confronto contra o Cruzeiro. Mas como o confronto da Libertadores será só na quinta-feira e o Corinthians precisa de um resultado positivo para se manter no topo da tabela, a tendência é que o Fernando Diniz escale força máxima e no gol ele escale Hugo Souza, um goleiro que tem sido muito decisivo para o Corinthians nessa temporada, um goleiro que no primeiro confronto contra o Rosário Central foi bastante eficaz, fez boas defesas em relação ao time argentino e acredito que nesse confronto contra o Cruzeiro ele também pode ser muito importante. Já na lateral direita do Corinthians para essa partida, Fernando Diniz deve escalar o Mateuzinho, outro lateral que tem feito uma excelente temporada de 2026 e na minha visão, até aqui, nesse ano de 2026, ele é o principal lateral do futebol brasileiro e sem dúvidas nenhuma, na minha opinião, ele merecia sim uma convocação para a seleção brasileira nessa próxima convocação do técnico Ancelotti, um lateral que tem sido muito completo e regular nas partidas do Timão. Agora partindo para a zaga, o sistema defensivo do Corinthians, o zagueiro pela direita, o Fernando Diniz, deve manter o Gabriel Paulista. Outro zagueiro que se encaixou muito perfeitamente no esquema do Fernando Diniz e hoje é sem dúvidas nenhuma um titular absoluto. Um jogador que desde que chegou vestiu a camisa do Timão e é sem dúvidas nenhuma um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Um zagueiro que faz falta quando tem que fazer, mas consegue ser também um zagueiro muito técnico quando precisa. Um zagueiro que tem muita raça e tem a cara, a identidade do Timão. Ao lado do Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique será o titular. Assim como o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique é um zagueiro muito técnico. Acredito que no elenco do Corinthians, o zagueiro com mais qualidade técnica é o Gustavo Henrique. Mas quando precisa ser defensivo e ser seguro também fisicamente, ele vai muito bem. Um zagueiro que hoje em dia acredito que é bastante completo e também um dos melhores do futebol brasileiro. Já na lateral esquerda do Corinthians ainda há algumas dúvidas, mas acredito que o Fernando Diniz deve manter o Matheus Bidu. O Angileri é um jogador que quando jogou foi acionado, foi muito bem na partida contra o Bahia, marcando até um gol. Mas acredito que o Matheus Bidu é o dono da posição, um jogador muito completo que também tem feito uma temporada incrível e acredito que nesse confronto contra o Cruzeiro ele pode ser muito útil pelo lado esquerdo, atacando as costas dos laterais do Cruzeiro que apoiam muito e sendo uma peça muito importante. Agora indo para o meio de campo do Corinthians, o primeiro volante é novamente o Ranieri. Também outro jogador que tem desempenhado uma função muito complicada no Timão, mas tem dado conta do recado e tem sido um jogador muito eficaz. Um jogador que faz muitos desarmes nas partidas do Corinthians e que contra o Rosário Central foi um gigante, um leão no meio de campo do Corinthians, fazendo várias interceptações, salvando muitas das vezes jogadas perigosas do time argentino. Então acredito que novamente ele é o titular da primeira volância do Corinthians. Ao lado dele, do Ranieri, o Corinthians novamente terá o Alan. Como o André ainda não se recuperou da lesão muscular que sofreu e o Alan está suspenso no jogo de volta da Libertadores contra o Rosário Central, como ele foi expulso, ele não poderá atuar na segunda partida na Neoquímica Arena, ele não tem o porquê de não jogar esse confronto contra o Cruzeiro, que é um confronto onde o Corinthians precisa vencer para se manter no topo da tabela, pois é um confronto direto aí na parte de cima, e o Alan também acredito que tem evoluído nos últimos jogos e tem apresentado um bom futebol, diga-se de passagem.
Agora, um pouco mais pelo lado direito, como um ponta-direita do Corinthians, novamente o Diniz irá testar e irá confiar em Caio César, um jogador que também, na minha visão, tem sido um dos principais desafogos do Corinthians, principalmente em jogos mais complicados, onde o Corinthians precisa se defender mais. O Caio César é um jogador que nos contra-ataques tem dado conta do recado, tem sido um jogador do drible, da jogada individual, jogadas que quebram linha e desmontam defesas adversárias. Um jogador que tem crescido cada vez mais, tem ganhado mais maturidade no Corinthians e tem tudo para ser um grande jogador do timão. Agora, pelo lado esquerdo, como meia esquerda, o Fernando Diniz deve escalar Breno Bidon, um jogador que também é muito técnico e nesse confronto contra o Cruzeiro pode ser um jogador bastante útil para o timão manter a posse de bola e fazer o controle do jogo nessa partida. Como o Cruzeiro também é uma equipe que gosta de ficar com a bola, o Corinthians precisará muito se impor no meio de campo e o Breno Bidon, ele começa como um meia esquerda e fecha na marcação, mas quando o Corinthians tem a bola, é um jogador que é praticamente um meia direito, um meia armador, que é muito ofensivo no esquema do Fernando Diniz. Agora, como dupla de ataque, o primeiro jogador escalado pelo Diniz como um camisa 10, um segundo atacante, um jogador muito ofensivo, Rodrigo Garro. Ele também, depois da chegada do Fernando Diniz, o treinador recuperou o seu bom futebol e cada vez mais ele tem voltado a ser aquele Garro que em 2024 encantou o Brasil, encantou a fiel torcida. No último jogo contra o Rosário Central, apesar de não participar de gols, foi um jogador muito importante nas construções ofensivas, nas perdas de bola, nas jogadas em que ele prendeu a bola e catimbou o jogo, e no confronto contra o Bragantino, o Brasileirão marcou o gol, então tem voltado a participar com gols ou assistências, um jogador que também tem jogado muito bem e pode ser o diferencial do Corinthians contra o Cruzeiro. E ao lado do Rodrigo Garro, como um camisa 9 do Corinthians, novamente Pedro Raul. Como o Corinthians tem desfalques importantes nessa partida, como o Yuri Alberto, que ainda está com uma lesão muscular, ainda não está apto para voltar a atuar, pode ser que fique no banco de reservas e volte a atuar como titular só na próxima partida da Libertadores. Memphis Depay ainda com burocracias em relação ao novo contrato, a renovação, ainda também não poderá atuar, assim como os atacantes Kaique e Vitinho, que com cirurgias nos joelhos feitos ficarão um bom tempo afastados dos gramados. Não prevejo um confronto fácil contra o Cruzeiro, pois eles vêm embalados. Mesmo com a possibilidade deles pouparem alguns dos seus principais jogadores, vejo um confronto bastante difícil, pois pode ser também que o Corinthians opte por poupar alguns jogadores que estão mais desgastados fisicamente. Meu palpite para esse confronto é o Corinthians vencendo por 2-1, com gols de Pedro Raul e Caio César, como disse também no vídeo anterior. E antes de encerrar o vídeo, pessoal, gostaria de pedir a todos vocês se vocês pudessem colaborar com o crescimento do canal, ativando a opção Seja Membro ao lado do logo do canal, você ajudará demais. Pagando um valor mensal de cerca de R$4 por mês, você ajuda demais no crescimento do canal. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e comentar qual o seu palpite para Corinthians e Cruzeiro no Brasileirão. Valeu, fiel, e te espero aqui nos próximos vídeos.